Olha só que história. Imagine encontrar um objeto que ficou perdido no fundo do mar por 2000 anos e, de repente, esse objeto muda tudo o que a gente pensava que sabia sobre a tecnologia dos antigos. Exatamente isso. Hoje, a gente vai desvendar os segredos de um artefato que, sério, parece que parou o tempo. À primeira vista, não parece grande coisa. É um bloco de bronze, todo corroído, resgatado lá do fundo do mar. Quase indecifrável. Mas, escondido dentro dessa massa retorcida, estava um segredo que desafiava a própria lógica da história. Ok, vamos mergulhar nisso. A nossa história começa, como muitas grandes descobertas, por puro acaso. Lá em 1900, um grupo de mergulhadores de esponjas estava fugindo de uma tempestade daquelas, bem violenta. Eles tiveram que se abrigar perto de uma ilha pequena, no mar Egeu. O que eles estavam prestes a encontrar ali mudaria o curso da história para sempre. Deu 1900, essa tempestade os levou direto para um naufrágio da época do Império Romano. Um ano depois, no meio do resgate de estátuas e outros tesouros, aquele estranho bloco de bronze foi trazido para a superfície. Mas foi só em 1902 que um arqueólogo, Valério Zistais, olhou mais de perto e viu uma coisa impossível: dentes de engrenagens. Aquilo não era uma pedra, era uma máquina. E essa descoberta do Stais foi só o comecinho de um enigma que levaria, mais de meio século para ser resolvido. É que o objeto era tão complexo, tão avançado para sua época, que simplesmente não fazia sentido nenhum para os historiadores. Muita gente simplesmente não conseguia acreditar. A ideia de uma máquina com engrenagens de precisão lá na Grécia Antiga parecia coisa de ficção científica. E por isso, por muito tempo, a peça ficou meio de lado, sabe? Um mistério desconfortável guardado num museu. Aí entra em cena Derek de Sola Price, um historiador da ciência que basicamente dedicou a carreira a esse quebra-cabeça. Foi ele o primeiro a propor uma teoria que, na época, soava absurda. Aquele objeto não era uma ferramenta qualquer, era um computador astronômico. Uma ideia completamente radical. A prova definitiva, no entanto, só podia vir com a tecnologia do nosso tempo. Os cientistas usaram tomografias de altíssima resolução para conseguir enxergar por dentro do metal sem estragar nada, e também scanners 3D para mapear cada milímetro da superfície. Foi assim que, pela primeira vez, deu para remontar a máquina virtualmente e entender em detalhes como ela funcionava. Então, depois de décadas de trabalho duro e com toda essa ajuda da tecnologia, o quebra-cabeça finalmente foi montado. A identidade daquele bloco de bronze foi revelada e era algo ainda mais incrível do que qualquer um poderia ter sonhado. Era simplesmente o primeiro computador analógico do mundo. Um computador mecânico construído mais de 2 milênios antes da nossa era digital. Uma peça de tecnologia que, pela lógica que a gente conhecia, não deveria nem existir. O nome oficial dele é esse: Mecanismo de Anticítera. Pensa nele como uma calculadora astronômica super sofisticada, lá do século II a.C., com mais de 30 engrenagens de bronze que se encaixam com uma precisão de dar inveja a qualquer relojoeiro suíço. E a parte realmente fascinante é o que essa máquina fazia. Não era só um calendário, não. Ela rastreava a posição do Sol e da Lua, previa eclipses com uma precisão assustadora, acompanhava o movimento dos planetas que eles conheciam na época e, pasmem, até marcava o ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos. E para ter uma ideia do nível de sofisticação, presta atenção nesse detalhe. Uma das engrenagens mais importantes da máquina tem cravados 223 dentes. Parece um número qualquer, né? Mas não é de jeito nenhum. Esse é o número exato do ciclo de Saros, um padrão de pouco mais de 18 anos usado para prever eclipses. É uma precisão matemática e mecânica que até então era considerada impossível para a antiguidade. Ok, sabendo o que era essa máquina, a próxima pergunta é meio inevitável. Quem, naquele tempo, teria o conhecimento para construir algo tão extraordinário assim? A questão da autoria nos leva direto aos maiores nomes da ciência grega. Para construir um dispositivo desses, não bastava um gênio isolado. Era preciso toda uma tradição de conhecimento científico e, claro, mecânico. As teorias apontam para os maiores centros de inteligência da época. Talvez tenha sido obra de Hiparco, o pai da trigonometria. Ou, quem sabe, tenha saído da escola de Rhodes, que era um polo de ciência naquele tempo. Outros sugerem que a tecnologia é herdeira da tradição de ninguém menos que Arquimedes, o inventor lendário. O trabalho dele teria inspirado gerações e gerações de engenheiros. Então o ponto crucial aqui é que a existência do mecanismo de Anticítera não é só uma curiosidade histórica.
ela nos força a reavaliar completamente o que a gente pensava sobre o mundo antigo e sobre como a tecnologia progride. Sabe, a gente sempre teve aquela ideia de que a engenharia antiga era, bem, simples, meio rudimentar. Mas o que a realidade pós-Anticítera nos mostra? Que eles já dominavam uma mecânica de precisão que a gente só veria de novo em relógios do século XVIII. E aquela história de que a revolução científica começou lá no Renascimento? Pois é, agora a gente sabe que as raízes disso tudo são muito, mas muito mais antigas. O mecanismo é a prova viva de um legado que se perdeu. Ele mostra que o avanço tecnológico não é uma linha reta, sempre subindo. Conhecimento pode ser conquistado e, tragicamente, pode ser esquecido por séculos. O que nos deixa com aquela pergunta que incomoda, né? Que outras maravilhas da antiguidade simplesmente desapareceram sem deixar nenhum vestígio? No fim das contas, o mecanismo de Anticítera é muito mais do que só uma máquina. Ele é um lembrete. É quase uma mensagem numa garrafa de bronze, nos dizendo que essa nossa busca para entender o universo é uma das forças mais antigas e poderosas da humanidade. E nos mostra que a genialidade humana é, de fato, atemporal.